Olá, muito boa tarde, bem-vindos aí todos ao ABC das Mães. Nosso programa que agora é diário, tá? Às 14 horas aqui na TV+. Se não der para ver pela TV, olha, pode ir lá na página do Facebook na TV e procurar lá o programa do ABC das Mães e assistir depois quando, como e onde você quiser. E também através do nosso YouTube, ABC das Mães, só procurar lá também. E eu aproveito para convidar todos vocês, todos os dias eu convido, né, gente? Sou perseverante aqui para ir curtir as nossas redes sociais, que é o ABC das Mães. Facebook, Instagram, fanpage. E lá no ABC das Mães, a gente discute os mais diversos temas, né? Tanto femininos, maternos e, ó, vou falar o melhor, hein? Lá no grupo do ABC das Mães, vocês encontram o melhor em descontos de produtos e serviços aqui do nosso ABC. E se você aí quer ser parceiro do ABC das Mães, manda um e-mail pra gente também, contato@abcdasmães.com.br, que a gente adora ouvir vocês, receber vocês e mostrar novas empresas, produtos e serviços aí para as nossas mamães, tá bom? Hoje, no nosso programa, nós vamos falar de neuropsicologia. E olha, quando nós devemos procurar um neuropsicólogo? O que ele faz? Para mim, né, esse assunto é relativamente novo. Eu vou aprender junto com vocês aqui, porque eu estou com a Maria Silvia Andrietta, lá do Espaço Clínico Ápice, parceiro aí do ABC das Mães. Um beijo para todos vocês, beijo para a Angeline também. E ela, que é neuropsicóloga, vai debater esse tema aqui com a gente e contar um pouquinho sobre neuropsicologia. Boa tarde, tudo bem, Maria Silvia? Boa tarde, Cláudia. Tudo já e você? Tudo bem, obrigada por ter vindo, né? Tirar as dúvidas aí das mamães, porque a gente ouve falar, mas aí de fato, né, a gente fala assim, um neuromédico e a neuropsicologia, né? Então vamos começar ali, que é a neuropsicologia. Você trouxe já um início bom, né? O médico neuro, né? Porque a gente, na verdade, entende a neuropsicologia como uma interface entre a neurologia e a psicologia, né? Porque é uma especialização da psicologia. A gente tem a graduação em psicologia e faz uma especialização em neuropsicologia. É você entender os comportamentos, entender as emoções da pessoa, mas através do cérebro, através do que está acontecendo no cérebro daquela pessoa. Essa é a especialidade em neuropsicologia. Então, é a função ali cerebral, né, do que acontece. Do comportamento, da expressividade do comportamento e das emoções das pessoas. Só que o que está acontecendo lá dentro do cérebro? Olha que legal. Gente, complexo isso, hein? É muito complexo. E a avaliação neuropsicológica, como ela é feita e quem deve procurar, como se faz? Isso, né? A avaliação, ela é um processo que a gente faz, uma investigação muito minuciosa, né? Onde a gente vai estar investigando todas as funções cerebrais, porque veja, tem muitas patologias aonde, como você falou, é relativamente novo, realmente é novo, né? Tem muitas patologias onde a gente não tem um exame, a gente não tem um exame de laboratório ou um exame de imagem para ver, porque é sobre o funcionamento cerebral. Eu vou avaliar o funcionamento de como está fazendo essas habilidades, né, cognitivas estão na criança, no adulto e no idoso. Tá? Para checar se está de acordo com o esperado para aquela idade. Exatamente. Tá. Né? Então, ao terminar a avaliação neuropsicológica, a gente vai ter um resultado onde a gente ajuda a fechar um diagnóstico com o médico, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, o médico, né, não consegue por si só, fechar o diagnóstico. Exatamente. Né? Então é um exame que complementa o fechamento do diagnóstico, um prognóstico para aquilo, né? O tratamento no sentido de reabilitação, de você fazer um programa para aquela pessoa poder tentar chegar, né, na melhor qualidade de vida para ela. No melhor tratamento. É uma equipe multidisciplinar, então. Aí vai com um médico. Isso. Depois, né, vai esse resultado para uma equipe multidisciplinar para a gente poder ajudar essa pessoa a chegar no melhor. E geralmente, quem procura um neuropsicólogo para fechar aí o diagnóstico, são quais patologias que você pode auxiliar? Eu queria que você, não todas, porque devem ser, deve ser extenso, mas que você exemplificasse as
né, que as mais procuradas. Vamos colocar assim, vamos colocar em termos de fase, Tá. né? Eu tenho um desenvolvimento cerebral, por exemplo, desde o intraútero. O cérebro do bebê está se desenvolvendo, tá? Então, a primeira coisa que a gente já pode ter uma avaliação, né, que um médico, um neurologista ou o próprio pediatra pode mandar, é até antes dos 3 anos, por exemplo, com uma hipótese de diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro autista. Tá? Que são algumas doenças dentro, né, desse espectro do autismo que a gente já consegue, né, perceber na criança. Então, normalmente são bebês ou são crianças muito pequenininhas que elas não interagem, elas não têm uma comunicação, elas não têm um olhar no olho, uma forma de realmente fazer uma interação com as pessoas, né? Então, eu começo a observar aquilo, eu começo a ver que a linguagem ainda não desenvolveu, em geral, tem uma deficiência de linguagem, de comunicação, né? Comportamentos, às vezes, com os brinquedos, né? De ficar muito tempo numa atividade só, né? Rodando uma rodinha de carrinho, batendo um pauzinho. Então, isso são características que a gente já consegue ver bem de pequenininho no bebê, né? E a gente já pode, os pais podem achar isso estranho, comentar com o pediatra, e o pediatra, se confirmar, se achar que realmente aquela observação é pertinente, mandar para uma avaliação neuropsicológica já antes dos 3 anos, por exemplo. Que aí sim é possível, né? Todos juntos Isso. fecharem um diagnóstico e aí depois partir para o melhor tratamento, a melhor terapia. Exatamente, né? Dar o mais precoce possível. Sim. Isso vai ser muito bom para a criança, né? Quanto mais cedo ela começar a tratar, né? Depois, numa fase pré-escolar, o que a gente mais encontra, o que chega mais no consultório? 5, né? 6 anos, mais ou menos? Isso, Tá. né? Quando começa a questão da alfabetização e tudo mais, o que a gente vê chegar, né? As coisas mais comuns, dislexia, né? Então, uma hipótese diagnóstico de dislexia, que é a dificuldade da leitura. A criança começa a ter dificuldade para ler, né? E aí, ela pode ter que passar por uma avaliação dessa para ver se realmente a função do cérebro dela, que precisa funcionar para ela ler, está com problema e que daí desenvolve um tratamento para isso. Tá? Descalculia, né? Que a gente quase não conhece. Todo mundo tem um estigma com relação à matemática. Todo mundo, né? Ai, matemática é difícil, matemática é difícil. E matemática, tudo bem, culturalmente a gente já tem essa prevenção. Mas existe também um transtorno, que é a descalculia, né? Que a pessoa realmente, do ponto de vista neurológico, tem uma dificuldade de lidar com os símbolos matemáticos. Então, não é uma dificuldade com normal, a matemática. comum. Exatamente. É uma dificuldade daquela criança com relação a lidar com os símbolos da matemática. Do mesmo jeito que na dislexia, os símbolos da leitura. Entendeu? E existe tratamento para os dois. Existe, né? A avaliação, a gente Olha vai que fazer legal. uma reabilitação, daí também é um neuropsicólogo, Tá. mas num outro momento, né? Fazendo a reabilitação dessa criança, em função do que foi achado na avaliação inicial. Que é tão, Tá? tão muito importante essa avaliação neuropsicológica, Exatamente, né? E É ela que vai principalmente, identificar. por exemplo, um outro quadro muito comum que a gente tem hoje, TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, e a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, porque veja, uma criança muito, sei lá, ansiosa, ela pode estar, né, com todo um comportamento motor muito exacerbado, no sentido de ter uma descarga motora para aquela ansiedade, né, e não ser um TDAH. Ou ter todo aquele comportamento de desatenção, falta de concentração, agitação, impulsividade e ser um TDAH. Quer dizer, os tratamentos frente a esse diagnóstico, os tratamentos que vão ser feitos a partir dali são completamente diferentes, né? A conduta que tem que se tomar com essas duas crianças. Então, Sim. além da gente verificar, além da gente ver realmente o que está acontecendo naquela função cerebral,
a gente tem que fazer os diagnósticos com relação também ao diagnóstico diferencial de ser algo emocional ou algo neurológico. Nossa, é complexo, né? E importante. Então, olha, eu convido a vocês a continuarem aqui nessa entrevista com a gente, porque antes eu vou chamar o pessoal aqui, a equipe, numa escola que eu amo, que é o Mundo do Saber, que é uma escola de educação infantil. Porque eu vou mostrar um projeto que tem lá na escola agora aqui para vocês. Eles já vão trazer. Bom, quem já assistiu aquele filme das emoções? Então, eles têm trabalhado isso lá no Mundo do Saber. E a Soraya, que é diretora lá do Mundo do Saber, veio aqui e vai conversar com a gente sobre, ó, chegou aqui os meus bonitinhos das emoções, sobre todas essas emoções aqui. E eu vou chamar ela aqui. Vem cá, Sô, deixa eu te dar um beijo. Beijo. Vem aqui, ó, vamos ficar aqui de frente. Vamos mostrar aqui as emoções. Gente, primeiro eu quero mandar um beijo para todos do Mundo do Saber. Quero contar aí para vocês, vou colocar aqui no nosso meio, tá, gente? Ó, vou colocar aqui as emoções para cá. Aí. Que amo a alimentação da escola, tem base orgânica, uma das primeiras aqui do ABC a ter isso, não é, Sô? Me corrija se eu estiver errada. Exatamente, é a primeira escola do ABC com alimentação orgânica e temos também horta na nossa escola. Então, nossa alimentação é bem saudável, uma preocupação muito grande que a gente tem, porque é fundamental para o desenvolvimento da criança também. Gente, e não é só horta, não. Tem um parque maravilhoso, tem casinha. Ai, gente, eu sou apaixonada, né? Brinquedoteca nova. Tudo, né? Tem a parte nova da escola ali. Um berçário todo aconchegante para receber os bebês. Para só berçário, tem um prédio só para berçário. Muito Isso lindo. mesmo. Agora me fala sobre esse projeto, Sô, porque eu já vou chegar em casa, já vou falar com o Biel, porque eu sei que esse daqui é do Maternal 2, né? Na verdade, Cláudia, são projetos semestrais, tá? Que a gente também tem durante o ano, além da metodologia do ângulo, que é uma metodologia super lúdica, a gente enriquece o aprendizado deles com os projetos. Né? Então, este semestre são o projeto que chama o Mundo das Emoções, onde a gente vai trabalhar as emoções com os pequenos para que eles consigam expor o que realmente eles estão sentindo, que isso é fundamental. Sim. Então, aqui a gente vai trabalhar os personagens, né? Do filme Divertidamente, né? Então tem a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho e a raiva. E aí os pregadores, né? Isso foi feito por uma professora, pela professora Adriana, né? Então eles vão contando para a professora se eles não conseguem falar, né? Porque às vezes a fala nem está totalmente desenvolvida, eles vão se expressando eles colocam o sentimento deles em cada figura para que a professora entenda o que eles estão sentindo. Olha que demais, gente, demais, isso. Né? E sabe que é tão importante? Sempre aqui no ABC das Mães, nós debatemos diversos temas aí infantis e muitas coisas estão relacionadas ao fato das crianças não conseguirem, de repente, expressar uma emoção, enfim. Até outro dia nós falamos sobre bruxismo e elas relacionaram aí sobre a criança não conseguir expressar e aí vira aí alguma outra coisa. Então, olha que legal para aprender, né? O projeto pedagógico ele vem justamente para acrescentar e enriquecer o aprendizado da criança, principalmente na educação infantil, onde eles ainda têm a maior dificuldade de se expressar. E a gente tem toda essa preocupação do desenvolvimento biopsicossocial da criança, então a gente tem que olhar para a criança como um todo, tem que cuidar de tudo que aquele pequenininho traz ali pra gente. Não, e eles são cuidados, viu, gente? Agora eu vou falar aqui como mãe de escola, que meu filho vai feliz, volta feliz, e eu vou mostrar para vocês o cantinho dessa felicidade, porque tem fotos aí do Mundo do Saber para vocês verem aqui na tela. Olha lá que legal. Vai contando, Sô. Esse é o nosso espaço novo, né? Essa lindo, pintura linda bem lúdico, foi né? o Alexandro Reis que fez, bem lúdico mesmo. O Alexandro tá em toda parte, hein? Exato. Sou essa fã é dele. Nossa brinquedoteca, olha que linda essa árvore, né? E Gente. as crianças, elas precisam de um espaço lúdico para se desenvolver melhor, né? Elas precisam das cores, elas precisam estar vendo para poder estar aprendendo, se desenvolvendo. É o aprender brincando, né, Clau? Sim. Não, e eu quero ir para a escola, gente. Olha isso. Imagina que delícia. Olha aqui, também é a brinquedoteca. Essa parte de fora, esse é o nosso né? pátio, Esse é o nosso pátio, um espaço de brincar, né? Olha que lindo. Tem mais fotos aí, gente? Deixa eu ver mais. Ai, que berçário. Esse é o nosso eu lembro berçário. Dessa época, que saudade. Ai, nosso berçário é muito especial, assim. As meninas são bem preparadas para receber as crianças, todas capacitadas, né? A gente se preocupa com esse desenvolvimento contínuo e no berçário é a mesma coisa. Esses são nossos bebês.
Olha que lindo. Ah, e essa é a parte que eu mais o gosto nosso da parque. escola, Sô. É lindo o Gente, nosso eles parque, tomam né? sol. Olha, e ali pra trás, aí vocês não estão vendo, mas tem uma casinha, eu não sei se vai ter foto aí, que é de tijolinhos, a coisa mais linda. Tem mais fotos aí? Deixa eu ver. Acho que tem mais uma que dá pra ver. A horta. A horta, que eles têm aula de horticultura, né? Linda. Olha lá, a casinha lá no fundo. Aqui mais. Então, vocês estão vendo aí a quantidade de espaço que a escola tem? Isso é muito bacana, né, Sol? É fundamental, né? A criança ela precisa brincar, ela precisa estar livre, ela precisa ter autonomia, ela precisa se desenvolver bem, se desenvolver de uma forma saudável e feliz. Que eu acho que é o que mais tranquiliza o papai e a mamãe quando deixam eles aos nossos cuidados. Eu tô tranquila aqui apresentando o programa, gente, porque eu sei que estão bem cuidados. De verdade, viu, Sol? Posso fazer um convite? Claro, por favor. Convidar as mamães para fazerem uma visita, conhecer nosso espaço, conhecer nossa escola. E lembrando que as mamães do grupo têm isenção da matrícula até o final de 2018. E será um prazer recebê-las, em especial receber o seu bem mais precioso na nossa escola. Ai, obrigada, viu, Sol? Eu que agradeço, Clau. Gente, vou ficar aqui com as emoções. Eu vou colocar a minha aqui, ó. Tô bem feliz hoje. Vou pro break e já volto pra gente continuar falando sobre neuropsicologia. Espera aí. Olá, aqui no Mamãe que Diz, todos os profissionais são especializados em corte e o público infantil. Temos brinquedoteca, DVD e certificado de primeiro corte, com mechinha e foto da criança. Vem pra cá! Conheça o Mamãe que Disse, o salão de beleza mais divertido da cidade. Lá, mamães e crianças cuidam da beleza juntos. No Mamãe que Disse, vocês encontram brinquedoteca, TVs, DVDs, games e o tão fofo certificado de primeiro corte. Lá, mamães e crianças podem cuidar da beleza juntos. E também é possível realizar festas cheios de glamour e diversão, com penteado, unha e maquiagem para todas as convidadas. E para as mamães que desejarem fazer químicas e colorações, existe um cantinho também pensado só para elas. Mamãe que Disse, Rua Julieta Soares, número 16, em São Caetano do Sul. No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. IASE, você cidadão do mundo. Voltamos aqui para falar sobre neuropsicologia e eu tenho uma pergunta aqui para ela. A avaliação neuropsicológica, ela avalia os aspectos cognitivos ou emocionais ou os dois? Então, numa avaliação, a gente procura, né, fazer os dois. A gente vai ver todas as funções neurológicas, né, do jeito que a gente está falando. Quais são as funções que a gente avalia? Memória, atenção, visoconstrução, raciocínio, linguagem. Tudo isso está dentro do cérebro funcionando para que a gente possa, no dia a dia, desempenhar todas as nossas atividades, certo? Tudo isso é medido na avaliação neuropsicológica. A gente também avalia a questão da depressão e a questão da ansiedade, porque como eu disse, com relação a um TDAH, por exemplo, ele pode ter essa hipótese diagnóstica, mas na verdade, quando a gente avalia, todas as funções de atenção dele estão bem, né, normais, e a gente vai avaliar, por exemplo, a ansiedade e ver que é uma criança que está explodindo de ansiedade. Então, ele pode ter alguns comportamentos parecidos no sentido da agitação, no sentido de não conseguir parar, de não conseguir raciocinar, de ter uma impulsividade, e na verdade ele está com uma criança que está muito ansiosa, né? Então, por isso que a gente realmente avalia tanto cognitivo, as funções neuropsicológicas, né, que são funções em geral cognitivas, e a questão da emoção.
Veja, um outro exemplo, né? Passando agora para o adulto, né? Porque, como eu disse, é em toda a faixa, né, de vida da gente. Não só as crianças, então, Então, passam é o que eu por falei, uma avaliação. desde o começo, na parte dos aprendizados, dos transtornos de aprendizagem, no adulto, por exemplo, falando do TDAH que a gente estava falando, é muito interessante, porque hoje está se descobrindo os adultos TDAH. Sim. Porque, veja, como é um diagnóstico recente que a gente pode fazer, não é que a doença é recente, mas o diagnóstico é recente. Então, o que acontece? Aqueles adultos, né, que sempre foram taxados com formiga na cadeira, não para, não consegue ter atenção, é ovelha negra, tá, né, todo carregado, né, de muito preconceito, de muito estigma tal, desde a idade da escola, né? Ele hoje, se a gente for fazer uma avaliação, a gente vai ver que a chance dele ter sido um TDAH e continuar sendo, né, é muito grande. Então, os adultos hoje estão se descobrindo o TDAH, né? E tem tratamento para isso. Porque consegue amenizar esses sintomas aí todos. Porque conviver com um adulto TDAH é complicado também. Eu conheço alguns, viu, gente? Ele não se organiza em agenda, ele tem uma impulsividade. Ele, por exemplo, é muito interessante, ele não tem, às vezes você está conversando, não deixa terminar a frase do outro, né? Ele já começa a responder, né? Então, isso são características, né, do adulto TDAH que também, né, precisa de uma melhor adaptação à vida e tem tratamento para isso. E tem jeito, então, nunca é tarde. Tratamento, nunca é tarde, né? Então, isso é muito importante, né? Então, voltando na questão dos adultos, os adultos, né, eles podem precisar de uma avaliação neuropsicológica frente a traumas cerebrais, acidentes, tudo. Então, a gente tem que ver essa lesão, como é que está interferindo no funcionamento, né, daquele paciente. AVC, certo? Doenças, né, outras que podem estar Foi uma patologia, cérebro, mas que acarretou em alguma né, lesão no cérebro, que acaba dando um sintoma de desadaptação. E a gente tem que ver, fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, né, outro diagnóstico diferencial. Quando a pessoa está começando a demenciar, na terceira idade daí, que também é uma grande queixa no consultório. Memória, questão do idoso que vem com a hipótese diagnóstica de demência, certo? Então, quando ele está começando a demenciar, ele começa a ter aspectos mais depressivos. Ele pode começar a desencadear aspectos mais depressivos. Só que a depressão, ela também dá uma baixa de cognição, uma baixa de raciocínio, uma baixa... Então, o que é o problema? Ele está deprimido e aí ele tem uma baixa de cognição? Ou ele está tendo uma baixa de cognição, ele está tendo realmente um início de demência e está se deprimindo? É isso que a avaliação neuropsicológica vai encontrar. Exatamente. Então, veja, o tratamento é completamente diferente. Um eu vou tratar a depressão, o outro eu vou tratar a demência. Sim. Olha a importância da avaliação, né? Só que a gente, olhando em termos de comportamento, em termos de expressividade daquilo, é muito parecido, é praticamente igual, não dá para fazer a diferenciação. Mas se você for tratar, você vai na contramão de um e de outro, né? Tem que ter o diagnóstico muito exato. Por exemplo, né, a gente avalia muito, como eu falei, atenção, memória. É muito comum o paciente chegar no consultório com queixa de memória, por exemplo, um paciente adulto, né? Olha, eu tô ruim de memória. Eu? Né? Primeiro que, veja, com a idade, a partir dos 50, a gente tem uma perda de memória que ela é normal. A gente perder realmente, né? Então, a avaliação vai ver isso, quer dizer, é uma perda normal que o paciente está tendo ou realmente é uma perda, estresse, depressão, tudo ansiedade. isso. Por isso que também tem a avaliação emocional, para a gente ver, né? E aí ele está tendo uma perda de memória, né, normal, uma perda de memória patológica, aonde vai realmente, talvez, fechar um diagnóstico de demência, entendeu? Então, o paciente chega, por exemplo, é muito comum uma queixa de memória, e aí você faz os testes e a gente vê que a memória está boa. Aonde está o problema?
O problema, por exemplo, está na atenção. É um outro aspecto da nossa avaliação, tá? Por quê? Porque se não entra a informação, não tem como sair. Então, quando ele vai puxar essa informação da memória, ele vê que, na verdade, não vem. Aí ele fala, eu estou com um problema de memória. Tá. Mas, na verdade, o problema foi que não entrou. Ou seja, um problema na atenção. Aí eu vou tratar a memória, tá certo? E não vai resolver. Porque o problema não está na memória. O problema está na atenção. Então, veja, tudo isso é o detalhe que a neuropsicologia pega. É muito minucioso. Sim, tá? É essa palavra, minucioso. É muito minucioso, né? Para que você possa realmente chegar num diagnóstico fidedigno e poder fazer um tratamento realmente efetivo para o paciente. Agora, Maria Silvia, só para a gente finalizar aqui, para as pessoas de casa saberem mais ou menos, como é feita essa avaliação neuropsicológica? Isso, ela tem uma análise, uma quantitativa, que são esses testes, e a qualitativa. Então, a primeira entrevista, primeiro encontro, né, com o paciente, se é uma criança, vem os pais, né? Se é um adulto ou idoso com capacidade de se expressar e de contar a história, ele vem sozinho, se não tem que vir com um cuidador ou com um filho, uma esposa, para a gente estar recolhendo os dados da história dele, né? O que a gente chama de anamnese. Então, na criança, desde o nascimento, como é que foi, todas aquelas, né, o desenvolvimento dela. Tá. E no adulto, o que a gente chama de pré-mórbido, né? Quer dizer, como é que era antes de desenvolver essa patologia, né? Então, também pegar aí hoje como está se manifestando isso, né? Depois dessa primeira etapa, né, que essa é a análise qualitativa, a gente passa para a quantitativa, ou seja, vai ter algumas sessões onde eu vou aplicar testes, tá? E realmente, né, testando todas as funções cerebrais, como eu te falei, né? Então, todo o funcionamento cerebral. Ah, mas a queixa de memória, sim, mas como eu te mostrei, às vezes é a atenção. Então, tem que testar tudo. E aí, por último, a gente chama novamente e faz a devolutiva, né? Onde eu vou passar todas essas, então, esses resultados, tá? Para o paciente, para ele ver o que está acontecendo com ele. Junto é dado um relatório, né? Todo especificado, para ele ter com ele ou mandar para quem pediu, né? Que em geral é um médico, se é criança, a escola ou o pediatra, se é um adulto, né, ou um idoso. Conjunto. Exatamente, né? Daí ele fechar o diagnóstico com o meu resultado, fechar o diagnóstico e a partir daí ele, médico, fazer o tratamento medicamentoso e o neuropsicólogo poder traçar o plano de ação com essa criança. As terapias, enfim, tudo que puder. A reabilitação, que a gente chama, que é agora outra etapa, que é a reabilitação neuropsicológica, ou seja, eu vou fazer o neuropsicólogo faz um programa de desenvolver aquelas áreas que estão deficitárias naquela criança. Olha que legal e que importante esse trabalho, né? Sim. Desde fechar o diagnóstico corretamente, sim, que né, o sim. neuropsicólogo vai conseguir auxiliar e fechar aí junto com o seu médico até o tratamento correto, como ela exemplificou aqui várias vezes. De repente é atenção, enfim, e você acha que é algum outro tipo de problema e não. Sim. Né? Muito legal, Maria. Obrigada, viu? Obrigada. Quero agradecer mais uma vez aí o pessoal do Espaço Clínico Ápice. Vocês encontram a Maria Silvia lá também, né? Todos vocês. Beijo para minha terapeuta Angeline, sempre Angeline e Andiara, na verdade. A Andy que eu passo sempre lá e a Angeline que me direciona ali com elas. Um beijo para todas vocês e obrigada mais uma vez. Aprendi um bocado com você hoje aqui, viu? Que bom. Ó, espero ter sido útil. Agora, quando vierem me falar de avaliação neuropsicológica, de neuropsicologia, eu já sei um pouco mais. Então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Ó, gente, agora eu vou finalizar o nosso programa. Antes, eu quero mostrar o look de hoje, essa calça maravilhosa, que parece uma saia, olha, da Ateliê. Lembrando que a Ateliê está em São Caetano, São Bernardo, Santo André.
Blusa também da Teluê, maravilhosa. Um beijo para a Dai, para as meninas que me atendem lá, para a Lu também. Agradecer mais uma vez o nosso cenário que está impecável, a especialista pelos móveis, Diniz Presentes, por todos esses adornos aqui, nosso tapete que também é maravilhoso, pegou aqui no plano geral também, Santa Mônica, todos vocês por terem feito o nosso cenário acontecer aqui, Lustres Irie também, não canso de falar de vocês. Obrigada mesmo aí pelo nosso cenário. Lembrando que agora, todos os dias às 14 horas aqui na TV+, e eu vou pedir, ó, compartilhem aí o nosso vídeo para que a gente consiga levar cada vez mais informações aí para as nossas famílias. Um beijo e até o próximo programa.